Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Estamos juntos mais uma vez para meditarmos a Palavra de Deus. Hoje, dia 9 de agosto, quero meditar com vocês o Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. Hoje, 19º domingo do tempo comum. Segundo domingo de agosto, nós queremos rezar e lembrar de nossos pais. Muitos dos pais que estão conosco e outros que já partiram estão na casa do Pai. Por isso, nessa meditação hoje, lembremos de nossos pais. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante de ele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nesse domingo, Jesus não somente se preocupa com o povo seja alimentado e ter suas necessidades básicas supridas. Ele dá a esse povo atenção toda especial. Quer se despedir pessoalmente de todos. Depois de despedir a multidão e pedir aos discípulos que se dirijam à outra margem, Jesus sobe a montanha para rezar. De madrugada, e vai ao encontro dos seus, caminhando sobre o mar, símbolo do caos dos poderes da morte. Pedro pula do barco, símbolo da comunidade. Começa a andar sobre as águas e, quando percebe que está afundando, grita por socorro. O mestre o censura pela falta de fé. A comunidade cristã e cada fiel está sempre andando sobre o mar perigoso, mas deve fazê-lo voltada para a frente, com o olhar da fé, para não se deixar abalar e não ser tragada pelas ondas. Com os pés fora da comunidade, a pessoa vai esmorecendo na fé e facilmente será levada pelas ondas das conveniências nas horas difíceis. Porém, não podemos esquecer que o Mestre está presente e é necessário invocá-lo com salvai-nos. Rezemos. Ó Jesus, Filho de Deus, partilhas o pão com as multidões, buscas um lugar silencioso para rezar a sós.
Caminha sobre o mar ao encontro dos teus discípulos e os desafias a ter uma fé mais sólida. Faze-nos participar um pouco mais do teu dinamismo e do teu zelo pelo reino. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.